Olá, pessoal. Boa tarde. A todos aqui que também estão presentes para esta atividade com os nossos companheiros aqui do PCP, da Coligação Democrática Unitária, CDU, agradecendo também a oportunidade de a gente poder fazer novamente este diálogo, como também fizemos o ano passado, quando foram as eleições de 2024, no caso foi com o João Ferreira, que veio aqui também dialogar com a gente, e também trocar um pouco de ideias e conhecer também o projeto, porque a gente tem uma relação de solidariedade, de respeito mútuo, e que vem se aprofundando também nas lutas anti-imperialistas, e que tanto o PT como o PCP têm expressado essa posição de solidariedade internacionalista junto das lutas populares no Brasil, em Portugal, também pelo mundo, né? Nesse momento que a gente atravessa. Nessa sessão aqui hoje, também agradecendo aqui a presença no caso, camarada Ceine Torres, que é também do Comitê Central do PCP e responsável de imigrações no PCP. Eu sou Pedro Prola, coordenador do núcleo do PT aqui em Portugal. A gente está aqui junto da militância aqui de Lisboa e também que está aí no online no Porto, Aveiro, Coimbra. A companheira Vânia e o companheiro Tiago estão aí coordenando no Zoom para que depois possam ser feitas também as perguntas. A gente pensou em intercalar aqui o presencial e o virtual depois no âmbito das colocações. A gente tem já presente aqui na nossa atividade a companheira Camila Moreno, executiva nacional do PT. Eu sugeria que a gente começasse, Tiago, com o vídeo enviado pelo Gilmar Tato, depois passaríamos para uma fala de introdução, de abertura da atividade com a Camila Moreno. De acordo? Então, passando aí a bola. Meus cumprimentos ao Partido Comunista Português, desejar a todos os companheiros e companheiras muita luta, estamos juntos. Tive a oportunidade, inclusive, de cumprimentar a delegação de vocês lá no segundo Fórum Internacional de Combate ao Nazifascismo, que aconteceu em Moscou, um evento muito importante de todos os partidos comunistas do mundo, partidos de esquerda, socialistas, democráticos. Desejar a vocês boa luta, boa sorte no processo eleitoral que vocês passam. Agradecer, inclusive, a solidariedade que sempre o Partido Comunista Português deu ao presidente Lula, ao Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, principalmente quando foi condenado e preso injustamente o presidente Lula. Por isso que a solidariedade de vocês naquele momento foi importante, foi vital. E nós somos parceiros, somos amigos, e como amigos, como companheiros, estamos juntos nessa luta por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa, menos desigual, onde todos os povos possam se irmandar, se dar bem, com solidariedade, com compromisso de mudar o mundo, que é para isso que serve nós, partidos de esquerda, partidos comunistas, partidos socialistas. Um forte abraço, tamo junto, companheirada. Obrigado, Tiago. A mensagem do Gilmar Tato, nosso deputado federal em São Paulo, e também membro da Executiva Nacional do PT, atualmente secretário nacional de comunicação do PT, e que não pôde estar presente, mas que enviou, ou virtualmente participando, mas que enviou esse vídeo também em solidariedade ao PCP. Ele esteve na Rússia recentemente, como ele mencionou no vídeo, no encontro antifascista que ocorreu lá, e é um grande defensor também da tarifa zero dos transportes públicos, né? Sem demorar mais, eu passaria diretamente a palavra para a nossa companheira, a Camila Moreno, que eu tive o prazer de estar com ela lá em janeiro, na Venezuela, que é também membro da Comissão Executiva Nacional do PT. Camila, boa tarde aqui, boa tarde também no Brasil. Boa tarde, companheiras, companheiros. Feliz de estar aqui com vocês. Tô revendo companheiros queridos, né, que estivemos juntos, né, na Venezuela. Agradecer
Pedro Convite, né, que é o coordenador do nosso núcleo, e te dizer, Pedro, que, né, sem dúvida, nosso núcleo em Portugal é um dos núcleos mais ativos de todo o mundo, né? Isso deve orgulhar muito essa nossa militância, agradecer o PCP, né, para a gente poder dialogar nesse espaço importante, né? Parabenizar por essa reunião. Sem dúvida, dialogar com os petistas que estão em Portugal, né, é importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Sei que vocês estão numa conjuntura complexa, né, que é a conjuntura das eleições legislativas em Portugal, e sem dúvida esse é um momento, né, decisivo, mas também incerto, tanto para Portugal como para o mundo, né? Acho que a gente tem vivido desafios complexos, né, da nossa organização mundial, né, em todos os lugares, assim. Então, acho que se o PCP, né, foi um partido tão importante, né, no enfrentamento à ditadura, ao fascismo, em outros momentos da história, né, esse, né, segue sendo um momento desafiador para a gente, né, que quer enfrentar o neofascismo no mundo inteiro, né? Então esse também é sem dúvida um desses momentos históricos importantes, né, que a gente vai se lembrar daqui a um tempo. Acho que é tarefa, né, da esquerda no mundo inteiro é justamente enfrentar o neofascismo, né, que hoje é liderado pelo Trump, mas tem apoiadores, né, no mundo inteiro, é disseminado nos nossos países, né? Eu chamo de neofascismo, embora essa seja uma categoria em disputa, em debate, né? Mas justamente porque, embora tenha características, né, diferentes desse fascismo que a gente já conheceu ao longo da história, né, eles têm muitos elementos comuns também, né, tem base social organizada, tem militância, tem instrumentos de comunicação de massa, de instrumentos de propaganda, né, tem uma organização internacional, tem metodologia, né, tem programa. Então, é isso que a gente segue enfrentando no Brasil. Claro que em outro momento, quero inclusive aproveitar para agradecer, né, o PCP, toda a solidariedade que os companheiros tiveram com o PT, né, nesse último período histórico que a gente enfrentou no Brasil, né? Então, é lógico que a gente segue enfrentando o neofascismo organizado, crescente, violento, né, no nosso país, mas sem dúvida nós estamos fazendo isso hoje, né, com o Lula na presidência, e isso, né, é um outro momento muito diferente, assim, né? Então, agradecer por vocês terem se somado na luta fora o Bolsonaro, né? Nós sabemos que o governo Bolsonaro representou para o Brasil e para o mundo, né? Então, um governo negacionista, um governo de morte, um governo de muito retrocesso, de retrocesso de direitos dos trabalhadores. Agradecer a solidariedade ao presidente Lula, né? Que o Gilmar Tato falou aqui, que os companheiros tiveram, né? Pedro, né, me falou da importância, né, que o Antônio teve na articulação da Carta dos Deputados Portugueses ao STF no Brasil, né, não temos dúvida, né, e todas as provas corroboram para isso, de que foi uma prisão injusta, ilegítima, né, ilegal, de perseguição, né, de lawfare. Agora, não tenho dúvida que a ação política internacional que foi construída foi muito importante, né, para que todo o Brasil, enfim, né, toda a justiça se sensibilizasse com a gravidade, né, do que estava sendo cometido no Brasil, né? E eu não tenho dúvida que isso foi fundamental, todos os instrumentos de mobilização, tanto os que a gente fez aqui, né, as lutas, os núcleos por Lula livre, mas a luta internacional também foi muito importante para que a gente hoje tivesse Lula presidente da República, né? Vocês sabem que o que a gente segue enfrentando no Brasil não é fácil, né? Então, depois que o fascismo se organiza, né, ele não se desorganiza facilmente, né? Ele se entranha nas instituições, ele se entranha na sociedade. Então, nós seguimos num processo, né, de disputa de mentes e corações, de ideias, né? O governo Lula enfrenta ataques diários, né? A gente tem um Congresso com muita que enfrenta, né, todo tipo de transformação e política pública, né, que o governo Lula tenta construir. Então, nós que acreditamos, né, num outro mundo possível, a gente tem que seguir cada vez mais conectado por igualdade, por justiça social, por um mundo sem violência, né? Mas sabemos, né, que isso só vai acontecer com luta social, com disputa de ideias, com disputa de valores, né? E é por isso que organizar os socialistas é tão importante, né? Mas sem dúvida nós já tivemos momentos piores, né, no Brasil. Então hoje a gente tem, né, Lula enfrentando cotidianamente, né, essa organização neofascista, mas garantindo ampliação de direitos para o nosso povo, enfrentamento da fome e da miséria, da pobreza, priorizando, né, a luta pelos direitos dos trabalhadores. Enfim, seguimos resistindo à violência política, à violência do capital
né, financeiro internacional especulativo, né, que tem uma grande aliança com, né, esse capital privado, privatista, né, que o tempo todo ataca, né, o nosso país de todas as formas possíveis, né? Mas dizer para finalizar, Pedro, que, né, é muito importante que a gente priorize, né, essa agenda internacional que fortaleça os nossos parceiros no mundo inteiro, né? Não tenho dúvida que é justamente construindo essas alianças fundamentais que a gente vai enfrentar a violência política, que a gente vai enfrentar essa violência do capital especulativo internacional, os ataques especulativos, fortalecer, né, a nossa construção conjunta, né? Então, não temos dúvida que não temos vida fácil, mas que nada foi fácil para a classe trabalhadora ao longo da história. Esse é o desafio que a gente se colocou na luta política, né? E compreendendo que é com muito diálogo, né, construção conjunta no mundo todo, que esse diálogo é fundamental, como que a gente está fazendo aqui hoje, né, para que a gente fortaleça nosso desenvolvimento, transição ecológica, né, a solidariedade internacional a Cuba, a Palestina, enfim, né, e dizer que a gente, né, tem muita unidade, né, na construção da melhoria da vida do povo no mundo inteiro, dos direitos dos trabalhadores, né, e que a gente fortaleça esse nosso campo socialista nas eleições, né, mas também, né, nos períodos que a gente não tiver em eleição, porque nós, de fato, né, queremos construir um outro mundo possível para vocês contarem com o PT para a construção desse mundo multipolar, né, de uma ordem internacional mais democrática, mais participativa, da paz e, sem dúvida, um mundo dos trabalhadores, né? Aproveitar que amanhã é 1º de maio, uma data importante, né, que fortalece a luta dos trabalhadores no mundo todo, que a gente se una cada vez mais. Muito obrigado, Camila. É sempre inspirador ouvi-la, uma nova liderança do nosso partido emergente, representou o PT na Venezuela, na posse do presidente Maduro, e a gente segue dialogando muito e aprofundando essa construção, como você falou, do projeto democrático, do projeto socialista que o PT tem para transformar o Brasil. Agradecendo essa grande introdução da nossa querida e líder Camila Moreno, da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Obrigado. A gente, continuando aqui na nossa atividade, também mencionando a presença aqui virtual, no caso, de duas companheiras que estão na coordenação de 2 núcleos do PT na Europa, a companheira Miriam Casas, do PT, do núcleo do PT na Alemanha, e a companheira Raik, do núcleo do PT em Barcelona, também agradecendo a presença das companheiras. Boa tarde, Miriam, boa tarde, Raik, a vocês também essa menção e essa nota aqui de estarem presentes e acompanhando a nossa iniciativa. E agora dar um oi, mas ficando também essa nota da presença dessas companheiras. E eu passaria a palavra para a companheira Seine Torres, que irá fazer a apresentação do Antônio Filipe. Boa tarde, camaradas. Antes de mais, queria agradecer o convite do PT, o convite que o PT fez à CDU e ao PCP para estarmos presentes, para discutir não só os problemas que têm acontecido, os problemas ocorridos, a situação social nacional, mas também para conheceres melhor e fazer uma interlocução que é normal entre o PT e o PCP. Vou apresentar desde já o António Filipe, que é um camarada que é membro do Comitê Central do PCP e é o 2º candidato no Círculo Eleitoral de Lisboa às eleições à Assembleia da República de 2025. Muito boa tarde a todos os companheiros presentes aqui na sala e os que nos estão a seguir à distância. E é um prazer muito grande ter esta oportunidade de conversarmos sobre os problemas que... Vou pedir para aumentar um pouquinho.
Não sei se o microfone funciona para nós aqui. Eu aqui não tenho... Acho que o microfone é só para quem está do... Eu vou falar mais alto. Vamos fechar a porta para melhorar as condições de som. Queria dizer que é um gosto muito grande esta reunião no âmbito de uma amizade que é longa, que tem passado por vicissitudes várias, com momentos bons, com momentos maus. Nós aqui acompanhámos muito de perto e com muita preocupação o que foi a evolução porque passou a política brasileira, com aqueles momentos tremendos do golpe de Estado que afastou o presidente Dilma Rousseff, depois a prisão de Lula da Silva. Acompanhámos de perto toda essa situação e nunca tivemos dúvidas do que se estava a passar. Um processo de lawfare que, aliás, com semelhança de outros processos semelhantes na América Latina, que vamos conhecendo, e em outros países, mas que, ao nível do Brasil, tratou-se de um golpe de grande envergadura, de grande dimensão, que o povo brasileiro conseguiu ter a proeza de derrotar, o que é um feito histórico, conseguir reverter todo um golpe com aquela dimensão e derrotar nas urnas Bolsonaro. Foi de facto e conseguir a reeleição do Lula da Silva foi um processo exaltante e que nós acompanhámos aqui com grande solidariedade em todos os momentos. Nós, em Portugal, estamos a passar por um momento de grande dificuldade e complexidade, que os companheiros que vivem em Portugal se poderão aperceber das condições em que desenvolvemos a nossa luta. E eu talvez possa, enfim, talvez como introdução, dar uma ideia, vou tentar que seja o mais breve possível, das circunstâncias políticas que vivemos em Portugal. Nós estamos num processo eleitoral para o Parlamento. Nós, ao contrário do que se passa, nós temos sistemas políticos muito diferentes. Em Portugal vivemos num sistema que não é parlamentar puro, mas tem uma grande predominância parlamentar, ou seja, nós temos um presidente da República que é eleito, mas que não tem funções governativas. E, portanto, a governação do país resulta das eleições para o Parlamento. Em função do número de deputados eleitos por cada força política que é escolhido o chefe do governo, e esse governo precisa da confiança do Parlamento para sobreviver. Nós estamos num momento em que vamos ter eleições parlamentares no dia 18 deste mês, que resultam do facto do governo não ter obtido a confiança do Parlamento. Apresentou uma moção de confiança ao Parlamento que foi rejeitada, e isso resultou de uma situação que afetou o primeiro-ministro, ou seja, o primeiro-ministro, o cargo de chefe do governo é um cargo, como em qualquer parte do mundo, tem que ser desempenhado em exclusividade, e aquilo que se verificou é que o primeiro-ministro, que é o nome que é dado na nossa Constituição ao chefe do governo, o chefe do executivo, ele tinha uma situação, uma empresa familiar que tinha como clientes empresas que têm contratos com o Estado, designadamente casinos, e isso criou uma situação de manifesta incompatibilidade entre atividades de uma empresa indissociável da figura do próprio Luís Montenegro, e ao mesmo tempo existir funções de primeiro-ministro. Isto causou uma grande consternação, e verificou-se que uma pessoa nessas condições não reunia condições para chefiar o governo do país,
E daí, em consequência disso, o governo caiu, o governo foi derrubado no Parlamento, e quando assim é, a consequência natural é a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas. E nós em Portugal estamos a viver isto sucessivamente, em processos sucessivos. Primeiro houve um governo que se emitiu na sequência da rejeição de um orçamento de Estado. Um ano depois, o governo, maioria absoluta do Partido Socialista, o Primeiro-Ministro apresentou a demissão também em função de situações relacionadas com a justiça, envolvendo figuras próximas do gabinete do Primeiro-Ministro. E agora, um ano depois do governo de direita, o governo que agora foi derrubado, é um governo que reúne os partidos da direita portuguesa, os partidos tradicionais da direita, o PSD e o CDS, e com a queda do governo abriu-se, de facto, uma possibilidade de realização de eleições antecipadas. Nós não esperávamos este processo eleitoral, porque a situação que envolveu o Primeiro-Ministro, de certa forma, é inesperada, mas, da nossa parte, assumimos sempre a nossa oposição a este governo, por aquilo que ele é, que ele representa. É um governo que regressa a experiência anterior do governo PSD e CDS, foi marcada por períodos muito duros para o povo português. Foi o período entre 2011 e 2015, em que tivemos inclusivamente cortes de salários dos trabalhadores, tivemos a eliminação de feriados, alterações drásticas nas leis laborais que fragilizaram muito os trabalhadores portugueses. Foram anos muito duros que conseguimos vencer em 2015 e agora em 2024 tivemos o regresso destes partidos ao poder, com tudo o que está associado de fragilização dos trabalhadores e dos seus direitos, numa economia de muito baixos salários e cada vez com uma maior precarização dos vínculos laborais, com uma situação de grande repressão nas empresas contra os trabalhadores que querem exercer os seus direitos e dos próprios sindicatos, uma dificuldade cada vez maior, com uma degradação da contratação coletiva, com uma grande degradação dos serviços públicos essenciais. Estamos a assistir, uma das grandes conquistas do nosso povo após a Revolução Democrática foi a criação de um Serviço Nacional de Saúde, universal e gratuito, e ele está a ser degradado, e temos vindo a assistir a que há uma transferência cada vez maior de recursos públicos para o setor privado da saúde, para os grupos económicos que intervêm na área da saúde. E este governo aprofundou essa degradação. Falta de professores nas escolas, ou seja, uma grande degradação da função pública, ou seja, os trabalhadores do setor público não são valorizados e são atraídos pelo setor privado. Uma política de habitação que se está a tornar insuportável. Hoje em dia há todo um regime fiscal mais favorável para aquilo que se chama os residentes não habituais, que são quadros que podem funcionar em aquilo que se chama também os nómadas digitais, que funcionam em teletrabalho e que têm salários dos seus países de origem, que se instalam em Portugal, e isto fez crescer imenso os custos da habitação, particularmente nas grandes cidades, nos centros das cidades. A população está a ser expulsa para as periferias, e, portanto, o preço da habitação tornou-se insuportável para os salários que os portugueses ganham, e, portanto, os jovens não conseguem comprar casa, não conseguem autonomizar-se, e a população mais idosa, devido à liberalização dos preços do arrendamento, está a ser expulsa do centro da cidade, e estamos a assistir a algo impensável, que era nós, há 30 anos atrás, houve um grande esforço
para daquilo que se chamava na altura a erradicação das barracas, ou seja, aquilo que nós, enfim, as nossas favelas, não é, que foram, de certa maneira, erradicadas com um grande esforço público, um programa que se chamava o Programa Especial de Realojamento, e que teve um grande sucesso, embora com um grande sacrifício para as câmaras municipais, para as autarquias, mas deu-se um progresso muito grande. E nós agora estamos a assistir ao reaparecimento, que é um aumento muito grande do número de sem-abrigo na cidade, como também o reaparecimento de formas muito precárias de habitação, e ao mesmo tempo reprimidas, não é, pelas autoridades. E, portanto, a situação social em Portugal é de facto muito grave, e daí que nós assumimos desde a primeira hora o nosso combate a este governo e a esta política. E encaramos esta possibilidade de eleições como uma oportunidade que é dada ao povo português. Mas numa situação extremamente complexa. Extremamente complexa porque a direita e a extrema-direita têm vindo a ganhar posições. Nas últimas eleições deu-se um crescimento muito grande de um partido que apareceu, que é o partido Chega, em Portugal, que é um partido que vem próximo dos partidos populistas de extrema-direita, do trumpismo, do bolsonarismo, do Milei na Argentina, ou seja, chamando assim tudo o que há de mais reacionário na política, e que cresceu, e aqui aquilo, vocês usam o termo a mídia, nós chamamos a comunicação social, vamos usar o termo mídia, que é mais fácil, é mais curto. A mídia corporativa tem uma imensa responsabilidade em Portugal na promoção da extrema-direita. A extrema-direita em Portugal que é representada basicamente por dois partidos. Este partido, o Partido Populista, o Partido Chega, que nas últimas eleições passou de 12 para 50 deputados em 230, e um outro partido que é a Iniciativa Liberal, que é um partido da alta burguesia, que se apresenta com um ar muito civilizado, ligado à burguesia tradicional, mas com um ideal ultraliberal, que pretende privatizar tudo. Até o maior banco, o único banco público, querem privatizar, ou seja, uma linha mesmo à Milei, não é? E estes partidos, de facto, autonomizaram-se da direita tradicional, vieram da direita tradicional, muitos deles pertenciam quer ao PSD, quer ao CDS. Podemos dizer que o poder económico em Portugal, perante o descrédito da direita tradicional, apostou em novas cartas, e as novas cartas foram os partidos da extrema-direita, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal. E isso desequilibrou muito a correlação de forças, sobretudo o crescimento muito grande do Partido Chega, que foi completamente promovido pela mídia. Portanto, foi tornado todos os estudos relativamente à presença mediática dos líderes políticos demonstra que, nos últimos anos, o líder da extrema-direita tem mais tempo mediático do que o próprio chefe do governo ou o Presidente da República. Ou seja, ele tornou-se a vedeta mediática dos últimos anos, em que qualquer declaração que faça passa em direto nas televisões, controla a agenda, ou seja, e apesar de ter, podemos dizer que nos comentadores da mídia ele é criticado, mas é promovido. Ou seja, porque é a agenda dele que marca a agenda mediática. Não é? Isso alterou muitas coisas. O ambiente que estamos a viver em termos políticos tem uma enorme complexidade, e nós temos vindo, nós comunistas em Portugal, eu diria que enfrentamos um ataque inédito em democracia, não é?
Nós sempre fomos atacados, a nossa vida nunca foi fácil. As forças de direita sempre nos atacaram, sempre nos criticaram, anunciaram, a morte do Partido Comunista Português já foi anunciada milhares de vezes, desde há décadas, não é? Mas os últimos anos tiveram contornos muito graves e sobretudo pelo ambiente que se gerou desde em 2022 com a fase da guerra da Ucrânia, porque se tem vindo a passar nos últimos anos. Talvez quem não vive em Portugal ou na Europa não se aperceba do clima, da forma como a mídia se engajou na guerra. Ou seja, a União Europeia assumiu que a guerra da Ucrânia era uma guerra sua. Era uma guerra sua. E daí imobilizou toda a opinião pública no sentido de mobilização para o apoio à Ucrânia nesta guerra. E daí qualquer posição divergente e no sentido de considerar que a solução para a Ucrânia não é a guerra, a solução para a Ucrânia é a negociação, é a diplomacia, foi brutalmente atacado. E em Portugal o PCP foi o partido que defendeu essa posição. Nós podemos dizer, bom, essa posição é a posição, foi a posição de sempre do Papa Francisco, de Lula, de quase todo o mundo, mas não na União Europeia. Ou seja, na União Europeia foi lançada uma guerra mediática. Bom, na União Europeia, os órgãos de comunicação social russos foram censurados, foram banidos, por isso simplesmente. Em Portugal houve quem defendesse a ilegalização do PCP por não apoiar a guerra na Ucrânia. Não é? Ou seja, uma acusação, imaginem, acusar o PCP de ser um aliado do presidente russo Vladimir Putin é algo do domínio do absurdo, não é? Do domínio do absurdo. Mas é isso que tem feito, ou seja, procurar o Oceano. Eu destes debates que temos tido, já tenho feito um desafio público, que é encontrei uma afirmação que seja de um dirigente do PCP a apoiar a guerra da Ucrânia. Não existe. Não é? Mas acusam-nos disso todos os dias, de apoiar a Rússia na guerra da Ucrânia. Quando o que nós dissemos, muito simplesmente, é que esta guerra poderia ter sido evitada. Que esta guerra tem responsáveis que vêm de trás. Esta guerra não começou em 2022, esta guerra começou pelo menos em 2014, quando há o golpe de Estado da Praça Maidan e a Rússia ocupa a Crimeia e prosseguiu como guerra civil na região do Donetsk e do Lugansk, mas isso é tudo apagado. Ou seja, para a mídia europeia, para os políticos dominantes, para os grandes partidos em Portugal e na União Europeia, a guerra começou em fevereiro, dia 22 de fevereiro de 2022, há um agressor, há um agredido, e esta guerra tem que prosseguir até que a Ucrânia consiga todos os seus objetivos, que é retomar a Crimeia. O que nós dissemos foi que esta guerra não devia ter começado, esta guerra poderia ter sido evitada, e tendo em 2022 tendo havido a invasão russa do território da Ucrânia, era preciso pôr termo quanto antes a esta guerra, pela via da diplomacia. E quanto mais tarde isso assim fosse, quanto mais tarde chegasse à paz, pior seria para a Ucrânia. Foi sempre esta a nossa posição. Bom, isto valeu-nos os mais brutais ataques de que há memória em democracia, com consequências políticas. Ou seja, é para nós evidente que o resultado que tivemos nas eleições realizadas há 2 anos e há 1 ano foram muito influenciadas por esta grande ofensiva que foi feita contra o PCP a propósito da guerra da Ucrânia, e por uma razão é que eu diria que o ataque fundamental, porque quem nos ataca sabe que nós não somos aliados do Vladimir Putin, sabe isso. Mas o que não nos perdoa é apontarmos o dedo às responsabilidades que os Estados Unidos e a NATO tiveram na criação desta situação na Europa. E é isso que não nos perdoa. E é por isso que nos atacam. E com outra coisa, é que nós não deixamos de transmitir as nossas opiniões, custe o que custar.
nós poderíamos ter feito uma coisa que outros partidos fizeram, até partidos de esquerda, que é fingirem-se de mortos, que é alinharem na onda, deixarem navegar na onda, não é? Ora bem, nós assumimos o custo de não navegar na onda. Assumimos o custo. Bom, podemos dizer, à medida que o tempo passa, as pessoas começam a dar-nos razão. Aquilo que nós dizíamos é que quanto mais tarde chegasse a paz, pior para a Ucrânia, e agora já se fala de paz. Ou seja, aqueles que nos criticavam por não apoiarmos a guerra, qualquer dia, não acusarmos a nós, não queremos a paz. Mas tem sido um caminho, o caminho das pedras, para usar um termo bíblico, este que temos vindo a atravessar. Mas enfim, é assim. Agora, enquanto há um ano atrás, nas eleições, quase que só se falava disto, contra nós, agora estamos a conseguir fazer chegar às pessoas aquilo que é fundamental para nós. O nosso objetivo nestas eleições tem que ver com uma outra política para Portugal. Não é? E essa outra política tem que passar por questões para nós essenciais, que é a valorização dos salários dos trabalhadores portugueses e das reformas dos reformados. Não podemos ter uma economia de baixos salários. Nós temos hoje, em Portugal, o salário mínimo nacional anda nos 870 euros, em Espanha está a mais de 1.100. E o custo de vida em Espanha não é mais caro do que em Portugal. Pelo contrário. Por exemplo, uma garrafa de gás para cozinhar em casa, em Portugal custa 37 euros e custa 20 em Espanha. É pouco mais de metade, não é? E o combustível é o mesmo, não é? O combustível é o mesmo. E, portanto, a questão das condições de vida dos portugueses, a valorização dos serviços públicos, da saúde, educação, da segurança social pública, a valorização das carreiras, dos servidores do Estado. Quando nós falamos do salário mínimo, o salário mínimo está nas mãos do Estado aumentar o salário mínimo, mas nós achamos que tem que haver um aumento geral dos salários em Portugal. O aumento do salário mínimo não se pode traduzir apenas em que passa a haver mais trabalhadores a ganhar o salário mínimo. Tem que haver uma valorização geral dos salários dos trabalhadores e fazer uma outra política de habitação que tem que intervir, o Estado tem que intervir. Quer dizer, tem que haver promoção pública direta da habitação, como houve há 30 anos atrás. Tem que haver. E tem que haver limitação dos tetos, dos aumentos das rendas, não é? E haver estabilidade no arrendamento. As pessoas não podem ter contratos de arrendamento precários que têm que andar sempre de casa às costas. E o que nós defendemos é que os arrendamentos deviam ter uma duração mínima de 10 anos, salvo em situações excepcionais, e que tem de haver também uma proteção das pessoas endividadas. Em Portugal, muitas pessoas que, talvez até a maioria, obtêm habitação por endividamento bancário e quando há variações das taxas de juros, as pessoas há uma transferência massiva de recursos das famílias para a banca. E, portanto, nós entendemos que a banca tem que, de certa forma, abdicar de parte dos seus lucros milionários para que as pessoas não percam as suas casas. Ora bem, portanto, aquilo em que estamos empenhados é, de facto, que conseguir reforçar as nossas posições no Parlamento para lutar por estas políticas. E posicionamos muito claramente, nós somos muito coerentes e previsíveis, ou seja, perguntam-nos muito a mídia o que é que se propõe, que governo é que se propõe apoiar. Do governo que sair. Há muito a ideia de que estas eleições são disputadas apenas entre dois partidos, o Partido Socialista e o PSD, e a AD, coligação PSD-CDS. Mas não é assim. Não é assim. Não é? O que vai decidir o governo do país é a conjugação das forças que houver no Parlamento. Não há candidato a primeiro-ministro. Só na mídia é que há candidato a primeiro-ministro. Na Constituição não há. E em 2015 ficou demonstrado que foi possível, apesar do partido mais votado ter sido o PSD-CDS, o primeiro-ministro não foi do PSD-CDS, porque foi possível afastá-los, encontrando entre os socialistas, o PCP, o Bloco de Esquerda. Portanto, foi possível afastar a direita do poder e foi possível, nessa altura,
conseguir avanços, ou seja, as medidas mais negativas que tinham sido tomadas pela direita foram revertidas nessa fase. E nós contribuímos para isso. Ora bem, os portugueses sabem o que é que podem esperar de nós. Ou seja, nós não vamos para o Parlamento para passar cheques em branco, como nós costumamos dizer. Portanto, tudo o que for de sentido positivo, nós convergimos, seja com quem for. Agora, nós não vamos dar os nossos votos para apoiar políticas de direita. E, portanto, é essa a disposição com que nos apresentamos a estas eleições. Temos um programa, votaremos por ele e convergir, e não desperdiçamos nenhuma oportunidade, de conseguir qualquer avanço, por pequeno que seja. Não nos associaremos a retrocessos. Portanto, é este o nosso posicionamento. Temos um objetivo, que era, nós concorremos às eleições, portanto somos o PCP, Partido Comunista Português, concorremos às eleições no âmbito de uma coligação CDU, Coligação Democrática Unitária, que junta o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista, os Verdes. O Partido Ecologista, os Verdes, existe há muitos anos, é um partido que foi criado nos anos 80, a primeira representação parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes foi em 1985, e perdeu só a representação parlamentar nas duas últimas eleições, e nós gostaríamos muito, é um objetivo que temos, portanto, há candidatos do Partido Ecologista aos Verdes praticamente em todos os círculos eleitorais, na nossa coligação, o quarto candidato por Lisboa, o terceiro por Setúbal, e era um objetivo também que, com o reforço da votação na CDU, conseguirmos que o Partido Ecologista aos Verdes voltasse a ter representação no Parlamento. Também é um objetivo que assumimos e que seria importante ter uma voz ecologista, porque nos últimos anos também apareceram muitos ecologistas, não é? Mas o PEV, o Partido dos Verdes, desde os anos 80, que levou uma voz ecologista ao Parlamento Português, quando muito pouca gente falava disso. E eu já estou a falar há tanto tempo que vou-me calar e, naturalmente, enfim, contribuiremos à nossa conversa e alguns destes tópicos, se quiserem aprofundá-los, teremos muito gosto disso. Muito obrigado. Não sei se a Seine queria também colocar, mas eu queria só... A gente vai passar para a fase das perguntas, das colocações que os nossos companheiros e companheiras também poderão colocar, mas queria só fazer aqui a menção que é um luxo ter aqui o Antônio Filipe, que é o número 2 da lista do PCP em Lisboa, que também demonstra aí como a gente vem também construindo essas relações e agradecendo também ao PCP o diálogo que a gente vem fazendo ao longo deste período e que vem sempre nesse sentido da solidariedade. Eu estava até aqui conversando há pouco com o pessoal do PT, que para a gente também manter, porque o ano passado, na festa do Avante, a gente tem tido nos últimos anos sempre a participação com delegação do PT nacional na festa do Avante, e vamos ver também se esse ano a gente também terá aqui uma delegação. Inclusive, já tinha aqui também a própria ideia também de, aqui no futuro próximo, a própria Camila Moreno vir até Portugal e estar aí num desses anos na festa também do Avante. Mas a gente tem também o núcleo do PT, tem a banquinha com o bar, com a caipirinha revolucionária, todos os anos na festa do Avante. Estamos construindo esse processo desde ali no processo do golpe contra Dilma, que foi um processo de resistência que se iniciou ali, e depois também com a prisão política do presidente Lula. O Antônio Filipe, não vou cometer nenhuma inconfidência dizendo que o Antônio Filipe foi um dos articuladores principais de um documento, como mencionou também a Camila, foi um dos articuladores de um documento de parlamentares de vários partidos portugueses, endereçado ao STF, no sentido de obter a liberdade do presidente Lula em 2018. E depois também na campanha eleitoral de 2022, quando a gente teve uma importante também presença do PCP na articulação que a gente fez no âmbito da campanha eleitoral, e recentemente na vinda do presidente Lula também em 2023, também um bom diálogo com o PCP, no sentido de, enfim, a gente fez um processo para contrariar aquele movimento que tinha
né? A gente veio receber o presidente Lula com muito afeto, com muito carinho, e tinha gente querendo cercar os locais onde o presidente Lula ia passar. A gente fizemos lá, né, o Hermes até, até... O Hermes foi uma das pessoas que eu estou olhando para o Hermes, porque teve um momento que ele ficou sozinho, teve uma atividade que ele teve sozinho lá na frente do hotel onde estava o Lula, para a gente tinha que ter sempre alguém olhando se tinha bolsonarista entrando, querendo entrar no hotel, e a gente fez esse trabalho de militância, e também com o apoio e com a solidariedade do PCP. Eu acho que eu não me alongaria aqui mais nessas breves notas, e acho que a gente podia fazer, e tinha combinado também aqui com a Sene, com a Vânia, que está no online, a gente talvez fazer intercalado inscrições de fala presencial e virtual, sendo que a gente está aqui com muita gente no virtual, e a gente agora encerra a gravação pelo Zoom, né? Encerramos a gravação para permitir também que as perguntas possam ser feitas de uma forma mais franca, enfim, fluir o diálogo, e a gente aqui também, o essencial daquilo que foi a colocação sobre o projeto do PCP já foi feito, e a gente continuar aprofundando esse diálogo, também tendo aqui a presença da Cene Torres, que e do Martinho, também, que é da área da imigração no âmbito do PCP. Então, acho que a gente poderia começar com essas inscrições.